gente agora vai receber um profissional que tem feito diferença na vida de muita gente, que sonha em emagrecer, mas fala, ai, tá difícil. Depois que eu cheguei aos 40, não consigo. Gente, será que é assim mesmo? Depois dos 40 fica difícil ou impossível? Vamos ver, né? Tem gente que fala que mesmo com a alimentação equilibrada, exercício físico, os resultados ficam muito lentos, muito frustrantes. Então a gente vai tentar entender se é, por que é que isso acontece, quais são os fatores que podem interferir nesse processo, com ele que é nutricionista, Ayar Andes. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, um prazer em recebê-lo. De onde você é, Ayar? Sou do Brasil, sou de São Paulo. Mas o nome é Diferente, né? É de origem... Inca, porque meu pai é boliviano. Olha que Então, tem demais. 50% dele, só que tem 50% da minha mãe, que é japonesa. Ah, então é boliviano com japonês. É, exatamente. Que diferente. É uma diferença. O máximo isso, né? Boa essa mistura aí. Brinco que brasileiros têm sempre uma miscigenação, né? É sempre, né? Vamos sentar então, pra gente conversar. É verdade que depois dos 40 fica difícil mesmo emagrecer ou é a desculpa que a gente dá pra gente mesma? Ah, fica. Fica porque, atualmente, né, a gente tem muitas coisas que nós devemos fazer no nosso dia. Né? As mulheres sabem bem disso. Tem muita coisa a ser feita. Então, tem tarefas da casa, com os filhos, com o marido e, às vezes, o trabalho também junto, que não deixa de ser trabalho aquele outro ponto, né? Então, todas as mulheres têm muitas preocupações diárias de várias tarefas. E uma das grandes tarefas que tem, além disso, é ela cuidar dela mesma. E aí entra alimentação, exercício físico, cuidado, manejo que a gente chama de estresse, né? Que esse é um grande fator que prejudica nossa vida atualmente, né? O estresse é um grande fator que prejudica e a gente tem que conseguir equilibrar. E a alimentação, muitas vezes o que acontece é que as mulheres ter um consumo bem alto de doces, né? Não sei se você conhece bem Eu conheço, eu sou bem uma formiguinha, né? Em controle constante, em vigilância séria sempre. Porque a gente não pode abusar, né? Mas assim, eu também, quando olho para minha própria história, eu lembro que exatamente aos 40 anos eu dei uma engordada, assim, mudou a consistência do corpo, parece que o metabolismo mudou, no meu caso mudou mesmo porque aí veio o hipotiroidismo junto. Mas assim, a gente percebe já também o começo do climatério, né? Que traz, parece que um metabolismo mais lento. Isso, a parte hormonal influencia muito e também a grande perda de massa muscular que a gente já começa a ter a partir dos 25, 30 anos. Fala que é tipo uma ampulheta, né? Que vira e a gente começa então a contar ali e cada cerca de 5 a 10 anos, né? Ciclos de 5 a 10 anos, nosso metabolismo realmente vai desacelerando um pouco, mas porque a gente também tem perda de massa muscular gradativamente. Então aí que vem um grande detalhe para a alimentação para as mulheres. Um bom consumo de proteína para evitar, né, proteínas de origem animal, vegetal também, para evitar essa perda de massa muscular, que acaba acontecendo ao decorrer da vida e principalmente depois dos 40 anos. Eu falo isso todos os dias para vocês, quando eu falo da importância da gente tomar creatina, né? Que antigamente falava assim, creatina é só para os marombeiros, para quem quer ficar fortão. Hoje é sabido que a creatina é fundamental para todo mundo, principalmente depois dos 40, né? Com certeza. A creatina cada vez, né, é o suplemento que a gente chama de nível A de evidência científica, porque ele tem muitas implicabilidades, né, na ciência, mas principalmente para os esportes e nessa prevenção de perda de massa muscular, melhora de energia, de performance, é algo que vai acontecendo também. E eu falo que, ao mesmo tempo, depois dos nossos 30 anos, né, 30, 40 anos, nossa vida tem mais responsabilidades e às vezes a gente sente menos energia, mais dificuldade de fazer as coisas, menos disposição, mais indisposição, mais sonolência. Só que é um momento da vida que muitas vezes a gente tem que fazer mais coisas ainda. É verdade. Aí como é que a gente dribla tudo isso para ter saúde? Porque a gente quer ter longevidade, envelhecer bem, né? Como é que é? Olha, eu falo que um princípio muito básico, a gente tem que começar do mais básico, que seria, na parte da alimentação, né? Falo que antes vem um papel, a hidratação, a água. A água é fundamental às nossas células para ter um bom funcionamento cerebral, um bom funcionamento que a gente chama bioquímico todo do organismo. Precisamos de um consumo adequado de água. Vai girar em média para a maioria das pessoas entre 1,5 litro a 2,5 litros, né, na faixa de peso. Mas, claro, tem pessoas que vão ter que tomar 3, 4, vai depender do quanto elas se sintam bem. Mas qual que é o grande detalhe, Cláudia?
é que o ideal é que elas tentem começar já o início do dia tomando uma boa quantidade de água e manter na maior parte do dia enquanto elas estão ativas. Só que muitas vezes a gente só deixa para parar, aí tomar muita água, aí continuar os afazeres. Então eu falo assim, mantenha uma garrafinha, um copo de água sempre perto de você quando estiver trabalhando, quando estiver fazendo as coisas. Então tem que se policiar nessa água, porque quando a gente está bem hidratado, então nosso corpo funciona melhor, nosso cérebro funciona melhor. Então nossas escolhas alimentares acabam sendo melhores. Então por isso que eu falo que um princípio antes da alimentação é a água, a hidratação. Essa história de ter um copo pertinho de você, de ter uma garrafinha, facilita muito. Até porque a gente olha, você vê, né? Automaticamente a gente já pega. Eu tomo bastante água e mostro pra você, e também te estimulo sempre a tomar água, porque eu sei que muitas vezes a gente esquece. Né? Porque depois dos 50 anos a gente também não vai tendo tanta sede mais. Isso. Então a gente precisa ser lembrado e tomar como disciplina, né? Exatamente. Então, um ponto principal inicial de uma boa alimentação é uma boa hidratação. Aí depois eu coloco justamente esse consumo de proteínas, né? Que seria frango, carne, peixe, ovos, feijão, grão de bico, lentilha. Todos esses alimentos vão dar suporte à parte muscular, mas também vão ajudar o sistema imunológico, vão ajudar a parte hormonal, vão ajudar a formar tecidos, porque a gente precisa de uma constante manutenção. Então o corpo está sempre quebrando massa muscular e a gente tem que repor manutenção, né, dessa massa muscular. Se a gente não faz essa manutenção, aí que começa a ter perda, entendeu? Então por isso que entendendo, né, hoje os estudos mais recentes têm se mostrado que a proteína ela é muito interessante fazer o bom consumo, mas também ela tem um fator muito importante, dar saciedade na alimentação. E aí tira um pouco, né, dessa vontade constante de comer doce. Então tira um pouco daquela vontade, aquele anseio de ficar beliscando toda hora, porque te mantém saciada por mais tempo. Então esse é o segredo. Essas dietas que são ricas em proteínas, algumas até ficaram muito famosas há umas décadas, que era só comer proteína, né? Proteína animal e gordura, elas são benéficas de fato ou não? A gente precisa desse equilíbrio todo? Precisamos do equilíbrio. Nós, como seres humanos, às vezes a gente quer viver no 880. Faço tudo, faço nada. Então eu penso que atualmente o meu maior segredo assim é conseguir que a pessoa veja como obter equilíbrio em sua vida. Então, se ela está nesse extremismo, né, de muita proteína, muita gordura, e não posso mais comer nada, fala, não, calma, vamos analisar dessa maneira, assim, como o seu organismo funciona. Você pode voltar a comer carboidratos, só que nas quantidades corretas, controlar os níveis de glicose, de insulina, para não criar, né, uma pré-diabetes ou uma diabetes, ou já tendo de base, né, essas doenças, para conseguir justamente ter esse equilíbrio, que é o fator principal, e um fator que acaba prejudicando muito as mulheres na questão da alimentação é o sistema emocional, porque ele acaba sendo influenciado por inúmeros fatores do dia, tarefas, o próprio local que ela trabalha, o local da casa, tudo influencia o emocional. E aí eu falo que elas acabam descontando na alimentação. Só que a alimentação, às vezes, é justamente o que poderia fazer com que ela se sentisse melhor, dar, né, autoconfiança, porque ela está conseguindo fazer uma boa alimentação e o que todo mundo quer, o resultado, né, o resultado do emagrecimento. Existem alimentos que vão dar essa energia, ao contrário de alimentos que vão roubar a energia? O que vai roubar, principalmente, são alterações muito bruscas de níveis de glicose, de açúcar no sangue. Então, eu sempre crio regras, assim, né, para as pessoas. Eu falo assim, tenta fazer o possível para não comer um doce de estômago vazio no meio da tarde, do nada. Chegou 4 da tarde, com vontade de comer um doce, vou lá e como. Tenta controlar isso comendo alguma coisa antes, com uma proteína, pode ser, né, algum cereal junto, uma fibra. Fazer aquele básico, às vezes um iogurte com proteína e alguma fibra, para conseguir controlar. Ainda tem uma vontade de comer doce? Ok, mas a vontade pelo menos está menor, porque sua fome diminuiu. Aí eu sempre falo que fome e vontade é muito difícil de ser combatida juntas. Então, pelo menos a gente aplaca um pouco a fome, porque vai dar mais saciedade essa refeição. E agora você tira um pouco da vontade de comer um doce. Então, depois de uma refeição seria mais interessante. Então, vem aquele nível de energia que você falou. Quanto mais a gente consegue controlar ao longo do dia esses níveis de glicose e de insulina, ficarem mais estáveis, menos oscilativos, né, que seria quando eu falei comer doce de estômago vazio, fica muito mais equilibrado. Então, uma Quando a gente come doce de estômago vazio, o índice de insulina fica muito alto. Isso. E se eu como um doce logo após uma refeição bem equilibrada?
ele já vai se misturar, digamos, com aquilo. A gente chama de carga glicêmica, é o todo da refeição. Então, na carga glicêmica toda, fica mais equilibrado. Então, se a pessoa tem que comer um doce, que coma um pouquinho depois da refeição, uma sobremesa. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. E também para controlar, né, os níveis de glicose e de insulina, cada vez os estudos têm se mostrado simplesmente com limão, água com limão, ou água com vinagre de maçã, ou o próprio vinagre no tempero de uma salada, dos legumes, ou limão mesmo, eles conseguem controlar um pouco mais nossos níveis de glicose e de insulina. Isso é fato, então, não é mito que água com limão é bom, que é importante a gente tomar? Ela auxilia na digestão e auxilia ainda nesses níveis de glicose. E qual é o momento ideal? Que horas que a gente tem que tomar esse limão? Pode ser antes da refeição, para já começar a dar o sinal, né, que a gente fala para ajudar a pré-digerir aqueles alimentos que estão por vir, mas também serve durante e após. Então, eu não coloco nada muito engessado, mas eu falo, tente utilizar. E comece a se observar. Falo, nós somos um laboratório, né, internamente. Então, eu falo assim, testa por uma semana. Então, deixo para as pessoas, né, testarem por uma semana só. Então, sempre que eu for comer, se eu tomar ali, um shot de limão espremido, eu tô fazendo bem para mim. Muito bem. Então, é algo que no restaurante mesmo, as pessoas falam, mas eu não tenho como fazer uma dieta no restaurante. Eu falo, então, no restaurante eu sei que você consegue pedir uma água com, né, um limãozinho espremido. Pede ele antes da comida chegar, faz o shotzinho e depois come. E vê como isso controla os seus níveis de energia ao longo do dia. Claro que é a dieta toda que faz a grande diferença, mas isso já são ajustes que as pessoas conseguem começar hoje mesmo. Olha que joia! Esse é um ajuste. Me dá 2, 3 minutinhos e eu volto já? Agora vamos voltar também aqui na pauta, porque aí a gente vai complementando tudo e a gente vai conseguindo encontrar aí aquele tão sonhado peso ideal. É possível ter o peso ideal após os 40 anos? Com certeza. Agora tá muito na moda as canetinhas, né? Todo mundo aí escolhendo os efeitos bons, mas também os ruins das tais canetinhas para emagrecer, que são algumas, né? Não é necessário se a pessoa tiver essa consciência, essa disciplina? Olha, alguns casos sim é necessário, mas a gente vê que alguns casos talvez seria um pequeno percentual do que está acontecendo hoje, né? Então, porque né, o GLP-1, que é o que a caneta estimula, é um hormônio, só que o nosso intestino tem a capacidade de fabricar esse GLP-1. Como é que a gente pode estimular essa fabricação? Perfeita pergunta, Cláudia. Principal são fibras alimentares. Então, frutas, verduras, legumes. Nesse caso, né, as verduras e legumes vão ter menos carboidrato do que as frutas. Então, numa fase de emagrecimento, a gente dá preferência para esses alimentos. Também tem alguns tipos de cereais, que é muito famoso o psyllium, e algumas outras fibras separadas, né, isoladas. A gente tem fibras específicas, né, goma cássia, que elas promovem essa saciedade. Além disso, as gorduras fazem isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser em excesso, justamente para não dar um excesso de calorias, mas elas podem promover isso. O vinagre de maçã, como eu citei, ele também pode estimular um pouco, porque ali tem o ácido acético, ele tem a capacidade de estimular um pouco esse GLP-1 do nosso intestino. Além disso, novamente, as proteínas, porque na verdade não são as proteínas, mas sim os aminoácidos que compõem essa proteína, que são os bloquinhos, né, daquela proteína, que é uma estrutura grande. Então, nosso corpo digere e nosso intestino absorve. Então, ele dá esse sinal de saciedade e fala, opa, vamos parar. Mas a própria glicose também faz isso. Só que eu falo assim, tenta deixar esse, né, como eu falei do doce, por último, porque os outros, eles sinalizam melhor essa saciedade. Então, esse seria o segredo, justamente, né, a gente estava vendo ali, o segredo de uma boa alimentação é você conseguir estar bem saciada, ter saciação na refeição, que a gente chama, né, que é o momento que nós podemos falar, agora eu posso parar de comer, e ter saciedade até a próxima refeição. Então, eu falo para, pelo menos, tentar, né, dividir as refeições em 3 a 4 por dia, o mínimo, que estejam bem equilibradas nas calorias que precisa no dia. Então, esse seria o maior segredo, né, de conseguir, com que justamente a caneta faz isso, né? A caneta tira o apetite, tira a fome, só que eu falo que tem um prejuízo disso. Às vezes a pessoa não consegue comer a quantidade que deveria para manutenção de massa muscular. Então, o que acontece? Perde peso, só que o peso perdido, uma grande parcela, é de massa muscular. Ah, por isso que as pessoas engordam rápido. Exato. Quando param, porque o metabolismo vai ficar mais lento, porque vai precisar de menos energia, porque tem menos músculo, é isso? Exatamente isso, exatamente isso.
Então, né, a pessoa perdeu às vezes 20 quilos. Só que desses 20 quilos, 6 foram massa muscular. Parece que é pouco no percentual, mas isso é muito para o corpo, porque é muito difícil ganhar massa muscular justamente depois dos 30, 40 anos. Vai sendo cada vez mais difícil. É possível, mas vai sendo mais difícil. Por isso que o exercício ele também é um fator que é extremamente importante nesse conjunto, porque o exercício também promove sensações boas ao organismo e com essas sensações boas a gente acaba comendo menos. Então esse seria o segredo, não só comer menos, mas comer melhor e ter essa saciedade em cada uma das refeições. Porque senão né, parece que a gente quer passar fome, a gente quer sofrer. Um pouco pode acontecer, mas tem que ser controlável. Não pode ser uma prisão a boa alimentação. Ela tem que ser mais uma liberdade. Uma vez eu ouvi que quando a gente sente fome, que é importante quando a gente quer emagrecer, sentir fome, que é isso que vai fazer o processo de emagrecimento. É necessário sentir fome? A fome, né, são sinais do corpo. Realmente acontecendo eventos, né, dentro do organismo, que vai ter uma cascata de hormônios e tudo que sai do estômago, principalmente, um hormônio que chama grelina. Ele fala, né, para o corpo e para o cérebro, principalmente, vai atrás de comida. Então, esse mecanismo, né, que a gente fala, ele consegue meio que forçar um pouco com que nosso organismo tenha um pouco de facilidade de quebrar a gordura, mas não está utilizando ainda como fonte de energia, ele só está quebrando, o que a gente chama de lipólise. Essa quebra ainda não é o uso. O uso mesmo vai se acontecer justamente quando as calorias estiverem adequadas, então estiverem mais baixas do que a pessoa tem ela vai estar consumindo menos do que ela tem que gastar, do que ela precisa. Então, sei lá, se eu preciso de 1.400 calorias por dia e estou consumindo 1.200 calorias por dia, eu estou aí com déficit de 200 calorias dia. Isso significa que eu vou emagrecendo devagarinho. Isso, exatamente. Um pouquinho de gordura, nosso corpo está utilizando nessa conta que você falou. Só que quando a gente faz digamos, muito brusco, para aquelas, vamos colocar 500 calorias, que a pessoa não, ela realmente, não, ou pelas canetas, não está conseguindo comer, ou ela realmente fala, eu vou fazer tudo aqui a ferro e fogo. O grande prejuízo disso é que esse déficit muito agressivo, o corpo também não gosta. Então eu falo que a gente tem que enganar um pouco o corpo, através daqui, né? O cérebro que vai enganar um pouco o corpo. Então ele fala, eu vou cortar assim abruptamente, e o corpo então ele entra no estado de alerta. E ele prefere queimar o quê? Músculo do que gordura. Então, porque o músculo é mais fácil dele desgastar, porque o músculo é uma máquina que gasta muita energia. Então, por isso que ele mantém o nosso metabolismo mais acelerado. Então, aqueles 6 quilos que foi perdido de massa muscular é muito grave. Então, por isso que durante o uso, se forem usar as canetas, que estejam bem alinhados com uma boa alimentação, tentem passar no nutricionista, não só usar por conta, que acontece muito também. E porque depois a gente, né, o nutricionista recebe uma pessoa que fez uso, né, sim, por conta e tudo mais, e aí o metabolismo está muito bagunçado. Então a gente tem que falar, agora você tem que ir com calma, porque você não teve calma da outra vez. Agora é preciso que você tenha calma. Faça exercícios, tenha uma boa alimentação. Vai ser mais lento esse processo, mas ele vai ser mais duradouro, porque vai ser mais consistente. Essas 200 calorias que você falou, por mais que pareça pouco, no saldo final de vários dias, ele é bem grande. E o corpo fica mais esteticamente bonito, que é o emagrecimento que a gente deseja. Emagrecimento gradativo. Exatamente. Né? Vai devagar, devagar e sempre, aí alcança o objetivo. Perfeito. Vamos abrir para as perguntas? Você já mandou a sua pergunta? Vou voltar já, em alguns minutinhos. Me dá mais um tempinho e a gente se encontra. Perguntas na tela, vamos lá. Você que gosta de participar do programa e você que gosta de aprender com a dúvida do outro, né? Porque a gente sempre aprende com a dúvida do outro, porque somos muito parecidos, né? Concordo. Então vamos lá aqui. A gente hoje está conversando com a Yar Andes, perfeito, nutricionista. E ele diz... a Fátima Conceição diz, recentemente tentei fazer uma reeducação alimentar, mas me sinto sempre cansada e sem disposição. Pode ser que eu esteja com alguma deficiência que atrapalhe o emagrecimento? Pode acontecer sim. Uma das coisas que ajuda, né, no nível de energia são as vitaminas do complexo B. Hoje se fala muito da deficiência de B12, né, por causa que a B12, nosso intestino, por mais que possa produzir, ele não consegue se aproveitar dessa produção. Então a gente tem que receber dos produtos de origem animal. Sei que é uma proteína que muita gente não gosta, que é o famoso fígado, né? Fígado de galinha ou de boi mesmo. As vísceras têm bastante B12, porque guarda justamente igual como se fosse o nosso organismo. Então guarda nesses alimentos. Então a gente está falando, né, de parte natural, seria justamente
Essas vitaminas do complexo B ajudam bastante e no fígado tem todas, mas também tem na carne vermelha em menor quantidade, vai ter uma menor quantidade em frango e peixe vai ser quase parecida com a carne. Além disso, né, às vezes precisa-se a suplementação. Uma coisa que atrapalha bastante a absorção de B12 quando a pessoa tem uma baixa de acidez estomacal para digerir bem a proteína. Então, se a pessoa já está com uma gastrite de muitos anos, já está atacado, já não está conseguindo digerir tão bem, aquele limão, o vinagre que eu falei, ajuda um pouco. Mas ela tem que tratar justamente essa gastrite. Não é só com medicação, tem que fazer uma boa alimentação, ajustar porque o corpo tem essa acidez para produzir, para ajudar a produzir essa energia que a gente precisa nas nossas células. Tá joia. A Giovana Ribeiro diz, boa tarde, existe algum tipo de alimentação ou estratégia específica para quem tem um estilo de vida mais parado e já parou dos 50? Já passou dos 50? Uhum. Normalmente, né, uma dieta, às vezes, com um pouco menos de carboidrato, possa ajudar algumas dessas mulheres. Mas também eu falo que low carb não é no carb, é ter quantidade de carboidrato correto para aquela pessoa, para aquele organismo, tá, de acordo com a atividade física que ela faz. Então, como ela disse que está mais parada, né, não está fazendo tanta atividade, então aí tem que ser meio que o quanto ela gasta para auxiliar justamente o corpo necessitar de usar a energia da forma da gordura, que é o que a gente mais quer. E o bom é não ficar parado, né? O bom é ter um estilo de vida mais ativo, porque o nosso corpo pede, precisa. Perfeito. Helena Santos diz, sempre cuidei muito da minha alimentação, mas tenho sentido muita dificuldade para perder peso, especialmente na região da barriga. A menopausa pode ter relação direta com isso? Pode. A menopausa se torna mais difícil, sem dúvida alguma. É possível, só que se torna mais difícil. Porque os níveis hormonais caem drasticamente. Então, em alguns casos, né, o médico pode passar uma reposição hormonal para essas mulheres, caso necessário, e isso vai ajudar muito, né, pelo menos nisso, a gente já sabe que tem benefícios, claro que vai ser variável doses e tudo para cada mulher, para cada individualidade, porém, ainda assim, como eu sempre falo, é possível. O que vai ser um grande divisor de águas? Justamente um bom exercício físico. Tem que dar estímulo naquela massa muscular e uma coisa que é muito importante, ter um sono de qualidade também. A próxima é da Juliana Macedo. Boa tarde, tenho 44 anos, faço musculação e cardio 3 vezes por semana. Me alimento bem, mas continuo sentindo fome durante o dia. Isso significa que estou gastando mais do que consumindo? Uma boa pergunta essa. Ela tem, sim, sinais disso, que ela está consumindo menos. Então, por um lado, isso é bom, porque ela está em um déficit calórico, mas um ponto crucial, né, que é realmente isso que os estudos mais recentes têm se mostrado para a questão da neurociência, é o sono. O sono tem uma grande influência no nosso organismo quando depois a gente está acordado. Então, se a gente tem privação de sono, né, então nós entendemos que hoje a privação de sono, então uma quantidade menor de sono, um sono que acaba a pessoa acordando muitas vezes de madrugada, são tipos de insônias diferentes, né? Tem dificuldade de entrar no sono e ela não tem o tempo ali correto que ela deveria e a qualidade que deveria nesse sono. O organismo é como se ele estivesse no estresse desde a hora que ela acorda. Então, se o organismo está no estresse, ele fica buscando formas, né, de conseguir aplacar esse estresse. E uma das coisas que dá uma sensação boa ao organismo é a comida. Perfeito. Pois é. Quando dorme mal, tem mais fome. Tem mais fome, sem dúvida Maria alguma. Clara, sempre fico na dúvida sobre o que comer antes de treinar de manhã. Tem algo leve que ajude a dar energia sem pesar no estômago? Pensando, né, acredito que ela está falando de musculação, algo que é muito interessante é usar proteína mesmo, whey protein, de fácil digestão. Realmente com água ali, bem simples, para ter uma digestão rápida. Porque ter muito alimento sendo digerido naquela hora no exercício fica ruim, porque a gente faz muita força. E a comida pode ficar subindo. E aquele alimento específico, ele não traz, digamos, energia para aquele momento. Principalmente que a gente comeu 5 horas antecedentes, só que, claro, a gente está falando de manhã, né? Então a pessoa não vai acordar 5 horas antes para fazer isso. Então, a refeição dela, que antecede esse exercício, é o próprio jantar. Então, a última refeição que ela tem que ser boa. Para essa pessoa, tem que ser boa. Porque ela vai se aproveitar dela no dia seguinte para fazer o exercício físico. E aí, um outro papel que eu tinha falado é da água. Muitas vezes, as pessoas se sentem fracas e tudo porque não estão bem hidratadas. Antes de se exercitar, durante e também após. Então, é muito importante ter essa boa hidratação, mas também o consumo de proteína pode dar aquela sensação de saciedade, fazer com que tenha uma digestão rápida, ela não fica com essa sensação de fome durante o exercício.
Perfeito. E de novo, né, o que o doutor acabou de falar, dormir bem, porque se a gente não dorme bem, a gente fica sem pique. Mas uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro, eu faço musculação, amo fazer musculação, não é que eu amo ir, mas amo o fato de ser disciplinada para fazer musculação, é que não é todo dia que a gente está com vontade de fazer musculação, não é todo dia que a gente está cheio de pique de energia para ir para academia, para puxar um peso danado, levantar um peso. Não é, gente. É disciplina, tá? Essa semana eu estava mesmo conversando sobre isso. Na maioria das vezes a gente vai sem vontade, mas não precisa ter vontade para fazer, não. Precisa só ter responsabilidade, né? Cláudia, eu vou deixar um ponto aqui que você falou. Alguma vez quando você voltou, você se arrependeu de ter ido? Nunca, mas nunca. Pelo contrário, por isso que eu falo, eu gosto tanto. Eu gosto dessa sensação de fazer o que precisa ser feito. Essa sensação alimenta a minha autoestima. Poxa, Cláudia, parabéns, né? Você tem feito o que você precisa. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito importante para as mulheres melhorarem o sistema emocional, porque ela está vendo que ela consegue fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Porque esse é o grande diferencial, porque as pessoas ficam, né, naqueles pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos, às vezes, alimentam a vontade dela de ir atrás de comida para se confortar momentaneamente. Isso engorda elas, e ela deveria estar fazendo coisas que façam com que as emoções... Fica aquela bola de neve, né? Exatamente. Você não vai, você é preguiçosa mesmo, você não vai na academia, você de novo faltou, você fez a matrícula e não pagou, aí você tá fora do peso, aí você se olha no espelho e você tá feia, você tá gorda, aí você vai, já que eu tô assim, então vou comer. Né? Exatamente. Vamos mudar isso, gente, mudar a chave mesmo. Obrigada, viu, Mayara? Vamos lá. Eu tento comer só alimentos saudáveis, mas às vezes sinto que estou com fome. Existe alguma dica de alimento que ajude a me sentir saciada por mais tempo? Perfeito. Eu vou dar, acho, uma das maiores dicas que têm sido, né, mostradas. A ordem dos alimentos interfere em como a gente vai ter essa saciedade, né, que eu comentei das fibras, das gorduras e tudo mais. Então, a ordem dos alimentos, ela faz com que a gente consiga ter um controle melhor de glicemia. Como seria isso, Cláudia? Começar pelos legumes e vegetais, tá? Tem estudos mostrando, né, que se começar por ele, e depois a proteína, e depois o arroz, o carboidrato, a batata, tudo, você controla seus níveis de glicose, controla seus níveis de insulina e, consequentemente, se mantém mais saciada por mais tempo. Obviamente, é meio chato a gente comer só salada, só uma carne e depois só o arroz e feijão. O brasileiro sempre mistura um pouquinho de tudo. Então eu falo assim, começa das primeiras garfadas, 3, 4 garfadas, primeiro os legumes. Depois passa a comer o frango, a carne, o peixe, ali a proteína. E só em seguida, então começa a misturar tudo como todo mundo faz. Isso já vai atrasar o efeito e vai manter ela, né, naquela saciação que eu falei na refeição e saciada até a próxima. E esse é um segredinho, né, que justamente é tão simples que dá para incorporar no dia a dia de todo mundo. Faz diferença mesmo. Sabe que eu fiz uma troca, comer a salada, os vegetais antes da comida sempre fiz, né? Mas eu fiz uma troca no meu café da manhã, que o brasileiro tem por hábito, costume, quem gosta, né, de comer um mamãozinho de manhã, tomar um suquinho de laranja, é comer primeiro a frutinha, primeiro o mamãozinho, tomar o suco de laranja e depois passar para o restante. Eu já tem um tempinho o contrário. Eu começo no meu ovo, o ovo mexido. Como o meu ovo mexido, sempre ponho um pouquinho de psyllium, às vezes ponho um pouquinho de chia. Aí eu como aquele meu ovinho, depois é que eu vou comer, por último, o meu mamãozinho, né? E você fez isso instintivamente? Eu fiz instintivamente e deu resultado. Eu sinto muito mais saciedade. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente, né, somos um laboratório internamente. Então, alguns testes, né, por mais que eu fale que são coisas que são positivas, as pessoas têm que testar. Falar, olha, realmente me senti melhor. Então, uma coisa que é válido que a gente faça hoje até, anotar. Ó, fiz isso essa semana, tô vendo que tá dando um resultado. Então, porque às vezes a gente fica, né, cortei o doce, mas não estou emagrecendo. Só que a gente só está vendo o lado negativo da coisa. Vamos tentar olhar o lado positivo, que a pessoa está conseguindo justamente se libertar, às vezes, do consumo excessivo de açúcar. Já está melhorando. Estou vendo que, tocando a ordem dos alimentos, estou ficando mais saciada. E aí, subiu na balança, perdeu 1, 2 quilos. Então, estou no caminho. Isso é legal. A história de suplementar com a proteína, whey protein, né, à tarde, eu tinha muita vontade, gana de doce à tarde. Aí, à tarde, quando bate aquela fome, eu já sei, tá faltando proteína, porque
Aprendi aqui a fazer a continha da proteína, que a gente acha que come proteína o suficiente. Quando você para fazer a conta, não, você não come proteína suficiente, né? Exatamente. A gente sempre precisa caprichar na proteína mesmo. Precisa. E, Cláudio, o que acontece muito, e eu não sei se isso vem por uma questão, né, de aquelas revistas antigas, né, que a gente tinha, e às vezes mãe, avó falavam uma coisa e foi passando para gerações, você não pode comer e se sente pesada. Fala, como proteína me sinto pesada. Não é que, na verdade, se sente pesada, é que você se sente saciada. Ela te dá saciedade mais rápido. Então, porque ela acontece a digestão no estômago. Então, se o estômago tiver aquele hormônio reduzido, o corpo entende, posso parar. Então, tem algumas regrinhas, né, até mesmo da parte japonesa, assim, que se sacia até 80%. Tente não se encher. E isso é uma coisa muito boa ao organismo, porque ele nunca está estufado. Perfeito. E às vezes a gente fica comendo para encher. Então a proteína ela consegue te dar saciedade mais rápido e fazer uma boa distribuição é fundamental. E vamos tomar o nosso shotzinho de limão. E ele substitui o vinagre de maçã ou não? É diferente? O vinagre de maçã ainda é mais efetivo. É mais efetivo. Isso, só que uma coisa, né? Não tomem o vinagre puro. Tomem sempre misturado com um pouquinho de água, né? Ou na própria salada, que ele faz efeito da mesma maneira. Maravilha. Ayar Andes, nutricionista, tá no Instagram como Ayar, com y.andes. Ayar.andes, no Instagram e TikTok, tá bom? Segue lá porque tem bastante dica boa. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Uma alegria Obrigado, te Cláudia. receber, viu? Obrigado.